Olá pessoal, aqui quem fala é Mariane e esse é o canal Hora da Creep. E esse é o quadro Creep Fans, onde os inscritos enviam as suas histórias para a gente. Para isso é só enviar no nosso e-mail que está aqui aparecendo na tela. E se você é membro, você já sabe que você tem prioridade. E agora vamos para os salves! Um salve para o pessoal do Valeu, salve para o Natan 1234V8H e para Juliana Tami, muito obrigado, galera! E para os membros do canal, um salve para o Giano A, para o Dubis, para o Tyrone do Backyardigans, para a Fernanda e para o Lucas ZXC. Muito obrigado, pessoal! Lembrando que se vocês enviam um valeu aqui para o canal ou se tornam membros, vocês sempre vão ganhar o salve antes dos vídeos. Fora que se você é membro, você vai ter outros benefícios. E vocês também sempre fazendo isso, participando, pode ser até com like ou comentando, vocês ajudam o canal a continuar. Então, bora pro vídeo. Meu nome é Gabriela e desde aquela época eu nunca mais esqueci. Naquele momento maldito que o meu marido, que era um cientista. Caso vocês estiverem perguntando, sim, eu sou viúva há mais de 10 anos. E eu vou contar como que aconteceu. Foi tudo culpa daquele homem bigodudo, careca, psicopata que era o chefe dele. Ah, se um dia eu ver ele, eu arranco o bigode dele na faca. Me desculpe, é que eu fico com raiva só de pensar naquele homem. Ou, se pode dizer que é homem, era um monstro. Eu vou contar o que aconteceu há 10 anos atrás. Eu e o meu marido Gilberto voltamos para casa depois de uma longa viagem de lua de mel. Fazia um ano que a gente tinha se casado, então comemoramos numa ilha tropical. Mas depois disso, o Gilberto, ele acabou ficando desempregado. Ele procurava emprego em tudo quanto é lugar, mas não achava. Eu tive que ajudar ele a pagar os aluguéis atrasados, senão a gente ia morar debaixo da ponte. Então, depois de 2 meses, ele tinha arrumado um emprego como cientista e ele ficou muito feliz e eu apoiei muito ele. E numa noite o Gilberto disse que ele estava trabalhando no laboratório de pesquisa em alguma coisa, mas quando eu perguntei o que ele fazia lá, ele disse que era confidencial e que não podia me contar e tal. E o mais estranho é que ele nem sequer queria falar sobre o chefe dele. Achei meio estranho, mas tudo bem. Tudo bem nada, porque dias depois ele chegava só muito tarde da noite, ele acordava às 5 horas da manhã e levava o café indo para o trabalho. Nem passava em casa para almoçar, porque ele comprava marmita lá, eu pensava, né? Aposto que devia ter alguma coisa boa, churrasco no almoço, só pode. Eu imagino que vocês estão perguntando assim: ah, mas o que tem de mal nisso? O que tem de mal? É que vocês não sabem, mas as coisas que estão acontecendo só iam de mal a pior. Eu e meu marido conversamos sério, porque isso não estava bom. Não estava bom do jeito que estava. E depois de 2 anos eu fiquei de saco cheio. E eu fui investigar o que estava acontecendo, por que o Gilberto demorava tanto no trabalho, porque toda vez que ele chegava em casa, sempre tinha que tomar banho. Grande erro que eu cometi na minha vida. E aí que vem a pior parte. Um dia, eu fui ver o horário do Gilberto, que ele ia no laboratório. Cheguei escondida e me disfarcei de faxineira. E fiquei limpando o chão para ninguém suspeitar. Mas na hora que eu vi o Gilberto e o chefe dele, o chefe ele usava roupa vermelha, tinha um bigode, era careca, mas o mais estranho é que ele estava falando sobre um experimento secreto que estava funcionando como planejado, que as substâncias que colocaram nas cobaias estavam fazendo efeito e que logo eles iam ficar ricos se vendessem para os melhores compradores, digamos assim. Só que um assistente do chefe disse que era muito arriscado
e se isso continuasse, teria algum efeito colateral ou até pior. Mas nenhum deles acreditava no que o assistente disse e os dois foram almoçar. Perguntei para ele o que estava acontecendo e o funcionário chamado Pedro, ele disse para mim ver com os meus próprios olhos a loucura que eles estavam fazendo. Então se preparem por show de horrores, porque quando eu cheguei na sala de experimentos, eu vi uns ouriços e raposas muito deformados, um show de aberrações. Um deles era um ouriço azul de tênis e ele corria muito rápido, passando da lei da física com o seu corpo todo deformado. O outro ouriço era vermelho. Só que pior, ele tinha uma cara de psicopata e ficava afiando as suas garras nas mãos. E eu tinha uma raposa amarela com 2 ou 3 caudas. E os outros eram um pior do que o outro. Foi quando meu marido e o chefe dele chegaram. As criaturas do nada saíram das gaiolas e fizeram um massacre. Eu fugi, mas os que estavam lá dentro morreram. Menos o tal chefe do meu marido. E quando eu peguei a ficha, estava escrito Dr. Eggman. E depois de anos, eu nunca esqueci essa cena. Até eu ficar sabendo que ia ter um filme chamado Sonic. Foi aí que o meu passado voltou a me assombrar. André era um menino de 14 anos que gostava de jogar o famoso jogo Roblox. Quando ele chegava da escola, ia direto para o seu computador e jogava vários jogos com seus amigos por horas e horas, até enjoar. Essa era a sua rotina basicamente todo dia, mas nos finais de semana ele passava quase o dia inteiro só jogando. Em um desses finais de semana, um dos seus amigos, Luiz, lhe mandou uma mensagem no meio da madrugada. André ficou com raiva, ele tinha que dormir mais cedo para não perder o transporte no outro dia. Mas Luiz não parava de spamar um link estranho em seu privado. Então, sem escolha, decidiu ver o que o Luiz queria. André começou a ler as primeiras mensagens. André, eu recomendo muito que você entre nesse site. Nele você consegue conectar a sua localização com a Roblox oficial. Então André respondeu: Você tá doido? Esse site pode ser algum hack. Quantas vezes eu tenho que dizer que os hackers vendem as suas informações na Deep Web? Eles ganham dinheiro com isso. E eu não quero que estranhos lucrem em cima das minhas informações pessoais. Mas Luiz continuava spamando o link. André, já sem paciência, clica no link que o leva para um site chamado Roblox Location. Havia 3 etapas para conectar a sua localização com o Roblox. Então André completou a primeira etapa, que era colocar o nome da sua conta do Roblox. Depois veio a segunda etapa, que era mandar uma foto do rosto do usuário. Ele não gostou da ideia de entregar a sua conta e o rosto para pessoas desconhecidas, mas decidiu continuar pela pressão que Luiz estava fazendo em cima dele. Depois de tirar a foto, ele enviou a imagem em uma caixinha de seleções de imagem. O site aprovou a foto. E agora era a hora de completar a terceira e última etapa, que era escrever o seu endereço e país em uma pequena barra. Depois de completar a última etapa, André notou que a sua casa ficou com um clima mais pesado. Ele sentia uma presença vindo do lado de fora. André olhou pela janela, mas estava escuro demais para ver o lado de fora. E então, ele escutou a porta da frente se abrindo. Com medo, ele decide se esconder dentro do seu armário. Lá dentro, ele teve o tempo de ligar os fatos e perceber que quem havia mandado a mensagem para ele não era Luiz, mas sim alguém se passando por ele, para mandar aquele maldito link. Só que já era tarde demais. André escuta a porta do seu quarto abrindo lentamente. Em seguida, escutou passos vindo da porta até o armário.
André viu pelo um pequeno buraco na madeira do seu armário uma pessoa toda deformada, com parte de sua pele costurada com um tecido amarelo e uma roupa azul escuro com uma calça verde, simulando a clássica skin do noob. Aquela coisa abriu a porta do armário de André e assim o atacando. 2 dias depois, os amigos de André notaram que o mesmo não estava muito ativo na plataforma, então decidiram dar uma caminhada, só que Luiz se depara com um cartaz de desaparecido. E quando olharam para a foto, era a mesma foto que André havia tirado na segunda etapa, antes de tragicamente desaparecer naquela mesma madrugada. Oi, meu nome é Marcos. Eu tenho 25 anos agora, mas o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 12, em 2011. Naquela época eu adorava videogames, e um dos jogos que eu mais queria jogar era Spore. Se você não conhece, Spore é aquele jogo onde você começa com uma pequena célula, evolui para criaturas mais complexas e, por fim, domina as civilizações e o espaço. Só que o jogo não era barato e os meus pais não queriam gastar dinheiro com isso. Eu era uma criança determinada, então eu fui atrás de uma versão pirata. E foi aí que começou o meu pesadelo. O download misterioso. Depois de vasculhar a internet, eu encontrei um site estranho ao qual nunca tinha visto antes. O design era muito simples, uma tela preta, com letras vermelhas, e uma imagem distorcida que parecia ser da tela inicial de Spore. Embaixo, o título dizia: Spore, versão perdida. E o que mais me chamou a atenção foi a frase logo abaixo: a verdadeira versão que a EA Games nunca quis lançar. Eu era só um garoto curioso e o título me fez acreditar que estava prestes a descobrir algo raro e especial. O botão de download não parecia muito confiável, mas eu não liguei. Cliquei e em poucos minutos o arquivo estava no meu computador. Era um executável chamado Spore_real.exe. O nome parecia esquisito, mas na época não desconfiei de nada. Assim que abri o jogo, percebi que as coisas já estavam estranhas. O menu inicial parecia o mesmo do Spore original, mas algo não estava certo. A música de fundo estava distorcida, quase como se fosse uma gravação antiga, com sons de estática e sussurros. Mesmo assim, cliquei em novo jogo e comecei na fase de célula, como de costume. As células grotescas. No início, tudo parecia normal. Eu era uma pequena célula, nadando por aquele oceano primordial, comendo pedaços menores para crescer. Mas depois de alguns minutos, notei algo bizarro. As outras células ao meu redor não eram simples organismos microscópicos. Algumas delas tinham formas estranhas, quase humanas. Viu o que parecia ser um braço flutuando, como se tivesse sido cortado de um corpo. Logo em seguida, um olho solto passou nadando, me encarando. Eu pensei que era algum tipo de mod bizarro ou um erro no jogo. Mas à medida que eu avançava, as criaturas ficavam cada vez mais perturbadoras. Um feto deformado apareceu do nada, retorcendo-se e se debatendo como se estivesse com dor. A cada vez que eu comia algo, o jogo emitia sons perturbadores, gritos abafados e gemidos, como se alguém estivesse preso debaixo d'água. Mas o que mais me incomodava era a sensação de que algo estava me observando, esperando que eu continuasse jogando. A evolução macabra. Eu tentei ignorar o que estava acontecendo, continuei jogando, forçando a mim mesmo a tratar aquilo como um bug estranho ou uma piada de mau gosto. Mas quando a minha célula finalmente evoluiu, a situação só piorou.
Em vez de se transformar numa criatura alienígena, como no jogo original, o meu ser evoluído parecia humano, ou quase isso. Minha criatura era uma massa de carne mal formada, com braços e pernas retorcidos. O rosto era uma mistura grotesca de partes humanas, olhos mal colocados, bocas costuradas e uma pele pálida que parecia ter sido arrancada de um cadáver. O cenário ao redor também tinha mudado. O oceano primordial deu lugar a uma poça escura, quase como se fosse feita de sangue coagulado. Em vez de criaturas marinhas, pedaços de corpos humanos flutuavam ao meu redor, muitos deles retorcidos em posições impossíveis. O som de fundo era agora uma mistura horrível de estática, sussurros e algo que parecia ser uma criança chorando de longe. Eu tentei pausar o jogo, mas o botão de pausa não funcionava. Tentei fechar a janela, mas o jogo se recusava a sair. A única coisa que eu podia fazer era continuar jogando. A figura sombria. À medida que avançava, eu comecei a perceber algo novo. Havia uma figura, sempre à distância, mas claramente visível. Parecia uma criatura humanoide, mas muito mais alta e esguia do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Seus membros eram longos demais, como se fossem feitos de ossos esticados. E o pior, ele me seguia. Sempre que eu me movia, ele estava lá, à espreita. Finalmente o jogo entrou em uma nova fase. Mas não era um ambiente de terra firme que eu esperava. Eu estava em um espaço vazio, escuro, com apenas o som dos meus próprios passos ecoando. E lá estava ele, a figura me observando. A cada movimento que eu fazia, ele parecia se aproximar mais. Minha respiração começou a se acelerar. Eu queria sair daquele jogo, mas não havia como. E então, sem aviso, a tela congelou. Por um momento eu achei que finalmente tinha travado, mas antes que eu pudesse tentar forçar o computador a reiniciar, uma mensagem apareceu na tela, em letras vermelhas grotescas. Você nunca deveria ter baixado isso. Foi nesse momento que o terror real começou. A figura apareceu na tela, de perto, seus olhos vazios encarando diretamente a mim. Minha visão começou a piscar e os sons de gritos ficaram cada vez mais altos, cada vez mais insuportáveis. O jogo travou de vez e a tela ficou preta. O computador reiniciou sozinho. O pós-jogo. Quando a área de trabalho voltou, algo estava errado. Todos os meus ícones tinham desaparecido. Tudo o que restava era um único arquivo, com o mesmo nome do executável original. Só que agora ele dizia: ele ainda está aqui. Eu não abri, desliguei o computador e corri para o quarto dos meus pais, dizendo que algo estava errado. Eles tentaram me acalmar, mas não sabiam o que estava acontecendo. Eu passei a noite em claro, incapaz de dormir, ouvindo sons no silêncio da casa, como se algo estivesse se movendo na escuridão. Nos dias seguintes, eu comecei a ter pesadelos constantes. Toda a noite a figura voltava, me observava do canto do meu quarto, eu acordava suando frio, com a sensação de que ela estava cada vez mais perto. E isso continuou por semanas, até que eu finalmente falei com os meus pais sobre o jogo. Eles me levaram para um terapeuta, achando que eu estava exagerando, que era coisa da minha cabeça, mas mesmo assim, com a terapia, o medo persistia
Eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo tinha saído daquele jogo, algo que não deveria existir. A terapia. Minha terapeuta, a doutora Silvia, tentava me convencer de que tudo isso era fruto do meu estresse e imaginação. Ela disse que era comum desenvolver reações traumáticas a experiências intensas, especialmente para alguém da minha idade. Mas eu sabia que havia mais. Não era só um jogo perturbador, era algo que não deveria estar lá. Algo que não era humano. Durante meses participei de sessões semanais, tentando processar o que tinha acontecido. Contei a ela sobre a figura que eu via nos meus pesadelos, sobre o ícone no computador que nunca desaparecia, e sobre o som de sussurros que ainda ouvia, às vezes, quando eu estava sozinho. Mesmo depois de anos, não consigo me livrar desse medo. Até hoje evito jogar qualquer coisa no computador e de vez em quando, nos momentos mais silenciosos, sinto como se algo estivesse ali, me observando. Eu não sei o que foi que eu baixei naquele dia, mas eu sei de uma coisa: aquele arquivo ainda está no meu computador. Eu nunca mais tive coragem de abri-lo.